Boa noite! Vamos iniciar a nossa live de quarta-feira. Live que eu adoro fazer, que é sempre uma troca muito rica e preciosa. E hoje o assunto que vocês escolheram falar é. Deixa eu colocar aqui. Gente, esqueci o tema. Como lidar com quem pensa diferente. Tema atualíssimo. Boa noite, Dani. Com quem pensa diferente. Oi, Cida. Fixei o assunto, vou esperar o pessoal ir chegando aqui devagarzinho. Oi, Irlan, boa noite. Que bom que vocês estão chegando, eu acho fundamental. Eu dei uma boa pesquisada sobre alguns tópicos aqui para a gente refletir. Espero acrescentar para vocês, porque realmente vivemos tempos difíceis, né, de ânimos acirrados e de dificuldade em lidar e ser tolerante com o outro. E é uma pauta boa, muito boa. É interessante que várias pessoas pediram, de alguma forma, para falar sobre isso. Então, acho que vai ser bastante interessante. Boa noite, Edna. Que bom que vocês estão chegando. Semana passada não tivemos live. Essa semana, mesmo um pouco corridinha. Essa semana eu tô até mais tranquila. Eu tô com sinusite, que eu falei para vocês, né? Mas estou medicada e espero melhorar ao longo dos dias aí. E como é que vocês estão? Como é que estão nessa semana? Aqui no Rio, semana de tempo esquisito, de chove, fica nublado e tá bem ruim. Boa noite, já estava com saudade. Boa noite, Vera, que bom. Ontem, uma seguidora ontem me mandou um direct 8 horas da noite. Já estava aqui prontinha esperando a live. Aí ela viu que era terça. Vocês estão bem, né? Estão ótimos, que bom. Bom, eu acho que a gente pode ir começando, lembrando que essa live não fica salva no Instagram, então fiquem aqui comigo, convidem aí os amigos que querem falar sobre o tema. E o pessoal que for chegando, na medida que for chegando, vai entrando aqui, a gente vai batendo um papo, vão entrando aqui no debate. Mas vamos lá, eu queria começar, né? Eu acho que esse é um assunto bem quente, bem interessante. Oi, Renata, foi você, não foi, que ontem chegou 8 horas da noite esperando a live que era hoje? Ai, gente, vocês são demais. Mas vamos lá então, vamos iniciar o assunto, porque eu acho que dá pra gente conversar bastante. Nesses tempos atuais, eu acho que a gente precisa refletir. E aí, para começar, o que eu quero trazer foi sim, né? O que eu quero trazer para vocês, eu fiz várias anotações, gente, tem umas 7 páginas de anotações. E para começar, inclusive, né, pensando nas minhas anotações e tudo, e o quanto que alguns temas são necessários, um preparo maior, né, porque não é uma coisa que a gente use tanto no dia a dia, e aí vocês às vezes escolhem um tema, o que me leva a dar uma estudada, e isso é maravilhoso para mim também, porque a gente está sempre em construção, ninguém sabe tudo, e isso é muito importante quando a gente vai falar de como lidar com quem pensa diferente da gente. Entender um pouco que, como já dizia Sócrates, eu só sei que nada sei, né? Ser dono de uma verdade absoluta, né? Achar que eu sei mais do que o outro é o primeiro passo para as divergências começarem. Então, esse reconhecimento da nossa constante capacidade de crescimento e aprendizado é maravilhoso, já é um primeiro passo. Mas vamos lá. Entrando aí nessa ideia, eu quero trazer aqui para vocês algumas ideias que eu pesquisei. Tem a professora Maria Lúcia Helena, eu também esperei ontem. Vocês estão bem, né? A filósofa, né, a professora Maria Lúcia Helena, ela é muito boa. Quem não conhece, conheça já. Vai lá no YouTube, tem muito vídeo dela. E ela é uma aula constante, ela é uma sábia, ela traz muitas reflexões maravilhosas, ela é extremamente didática e eu fui pegar um pouco na fonte dela essas ideias, porque eu acho ela uma pessoa extremamente coerente. Oi, Cissa.
E eu resolvi trazer um pouco umas ideias que ela trouxe. Oi, Franci. Assim como, depois eu vou falar para vocês até um mini documentáriozinho, enfim, várias. Eu peguei e bebi de várias fontes, como eu sempre faço, e eu acho que isso é um primeiro passo também. Quando a gente vai construir qualquer ideia, qualquer pensamento, a gente precisa enxergar e olhar para várias fontes diferentes e não só buscar aquela que já concorda com o que a gente pensa. Isso tudo eu estou trazendo para vocês já irem, ó, já vão mapeando um pouco de que lugar eu estou falando e sobre o que eu estou falando, porque tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. Então vamos lá, eu acho que é fundamental a gente entender primeiro a ideia do pensamento, da construção de pensamentos. Como que a gente forma as nossas ideias, as nossas convicções. Isso é interessante porque, qual o nome dela? Ah, Cida, é professora Maria Lucelena. Eu não sei se é Galvão, final Maria Lucelena Galvão. Depois eu boto nos meus stories lá o link para um dos vídeos dela. Ela é muito boa, ela é maravilhosa. Mas voltando aqui, e foi dela que eu peguei essas ideias. Boa noite, Cléo. Essas ideias da construção de pensamento. É importante a gente entender, primeiro, quando a gente fala e traz ideias, e a gente precisa entender de onde vem, né? O nosso pensamento ele pode ser construído fundamentalmente de duas formas, né? A partir de criações internas nossas, né? Onde eu vou buscar fontes, eu vou questionar, eu vou ser movida por uma curiosidade de aprendizado, eu vou ser movida por um desejo de saber, e isso vai me levar a pesquisar fontes de aprendizado diversas na minha vida, e isso eu vou construindo, né, esses pensamentos. Uma outra forma, que é muito comum, infelizmente, é quando eu formo as minhas opiniões e os meus pensamentos replicando pensamentos do grupo que eu estou inserida. Quando eu colo no discurso de outras pessoas sem muito questionar e começo a brigar por aquilo como se fosse uma ideia minha, né? Assim, eu tenho essa ideia quando na verdade eu estou replicando informações do meu ambiente, do meu grupo, da minha cultura, do meu ambiente às vezes familiar, social. Na verdade, o nosso pensamento ele é construído a partir desses dois vieses, né? A partir do meio que eu estou inserida e de coisas, de informações que chegam até mim, e a partir do que eu sou capaz de elaborar. Os meus pensamentos eu elaboro a partir do meu próprio conhecimento, aí vem das minhas experiências, dos meus encontros na vida, da minha abertura maior ou menor, né, para essa expansão de consciência. Então a gente vai construir as nossas ideias a partir desses olhares, dessa conexão. E aí eu tenho que pensar, o que predomina em mim? Vai predominar em mim a minha capacidade de elaborar os meus pensamentos, ou vai predominar em mim a minha repetição de pensamentos que aí estão, sem grandes questionamentos? E qual é a importância disso? A importância é que quando eu sou uma pessoa que sou capaz de elaborar e o predomínio do meu pensamento interno é maior do que esse pensamento mais formado a partir de fontes só externas, é que normalmente essas pessoas elas são mais abertas à troca de ideias, a ouvir ideias divergentes, né? Quando eu tenho essa capacidade, essa curiosidade, e gente, eu tenho isso, né? Modéstia à parte, eu tenho muito isso, a construção de uma ideia. Eu sou uma pessoa que estou sempre aberta a pensar diferente, desde que você me traga fundamentos importantes de onde você... tudo bem, eu tenho a minha posição, você tem a sua, então eu não vou tentar convencer você de que a minha posição é a certa, é a verdade, a luz, o caminho. Não, né? Eu sempre vou tentar me abrir para aquilo que você tem para me dizer. Né? O que você tem para me dizer a respeito disso? E aí, a partir dessas trocas é que a gente vai construindo e elaborando a nossa própria opinião. Quando a gente é muito colado na opinião externa, normalmente a gente vira um repetidor sem muita capacidade de elaboração e de dúvida, né? Quando a gente cola e começa a copiar o que estão dizendo, o que estão replicando, sem muito questionamento, normalmente nos torna uma pessoa mais fechada a novas ideias.
É aquela pessoa que vai entrar num debate, vai entrar para te convencer, ela vai entrar para te impor o que ela pensa, porque ela não tem essa abertura para uma possibilidade de pensamento mais ampla, né? Ela não quer um diálogo, ela quer te convencer de que o que ela pensa é o certo. É como se fosse um comportamento de grupo mesmo. Você tá naquele comportamento, você tem aquela identidade daquele grupo, você tá ali dentro daquele grupo e você quer que todas as pessoas daquele grupo pensem como você. Então você quer impor o teu pensamento, você não aceita quem pense diferente. Né? E não é fácil pensar diferente não, tá, gente? Não é fácil. A gente tem que estar sempre se questionando, até porque os nossos pensamentos, muitas vezes, eles são base de quem eu sou. Então, muitas vezes, abrir mão de alguma convicção, reconhecer que aquilo que eu tinha tão convicto em mim pode não ser exatamente o melhor caminho. Quando eu começo a questionar, eu posso me fragilizar, né? Porque muitas vezes faz parte da nossa identidade. E dependendo do movimento que eu faça na vida, é muito difícil abrir mão dessas convicções, né? Então, é muito importante a gente pensar nisso. Essas pessoas que são mais coladas nas fontes externas, que são mais identificadas com um certo grupo, elas vão ter muita dificuldade em acolher o que é diferente. Porque aquilo que é diferente coloca em xeque, muitas vezes, toda aquela convicção. É que se todo mundo acredita numa situação X, aí vem alguém e questiona, e aquilo gera um conflito tão grande que as pessoas tendem a abafar e querer que o outro pense como a gente. Né? Qualquer pessoa que se destaque e questione aquilo, você coloca em risco todo aquele grupo que pensa daquela forma. Então a tendência é que as pessoas queiram convencer e fagocitar, né, essa pessoa que pensa diferente, fazer com que ela pense igual. E aí entram nesses debates, que não é um debate de ideias e sim de pessoas, né? Você se irrita com a mensagem e ataca o mensageiro, né? Você não ataca a mensagem, a gente entra num debate pessoal, a gente pessoaliza as ideias, a gente sai do debate do campo das ideias e entra num debate de, né, você passa a julgar. Eu tenho visto muito isso, né, todos nós, eu acho que é por isso que surgiu, especialmente pelos debates políticos que a gente vem enfrentando, e eu tenho visto como algumas pessoas, sei lá, algum influencer ou sei lá, uma pessoa qualquer se manifesta politicamente em rede social e eu vejo tomar pedrada de todo lado, que a pessoa, eu nunca esperava isso de você, ou a outra, nossa, agora eu gosto mais ainda de você, dependendo se aquilo era afinado ou não. E é tão louco, né, porque sei lá, de repente você segue uma pessoa porque ela tem um conhecimento X. E aí, porque ela tem uma opinião política, você começa a detestar a pessoa e todo aquele conhecimento que ela tinha e que poderia te ajudar, você joga no lixo. Porque você passa a achar que aquela pessoa não está afinada ou alinhada com a forma como você pensa. Então a gente se torna radical, né? Quando a gente começa a entrar nesse... quando é uma pessoa que você segue, tem pessoas que são radicais, e aí essas pessoas que são radicais, eu mesma dei unfollow em algumas, porque tem posicionamentos muito radicais e aquilo, né, tipo, eu não sou obrigada a conviver com isso, a gente vai lá e puf, tira. Em rede social, isso fica mais simples. Mas quando isso se dá no âmbito familiar ou no seu meio de amigos, como conduzir é o grande desafio. E aí, eu acho que já entrando na questão da gente pensar, a gente sempre vai achar que o outro é que é intolerante, a gente tende a achar que o outro não tem empatia, né, que o outro quer impor, que o outro é radical, que o outro é agressivo, e aí a gente não reflete a forma como a gente se posiciona. Né? E como sempre com vocês que eu trago aqui de reflexão, né, e até no processo de terapia, é sempre de que lugar que a gente fala, de que forma que a gente fala. Tem eu acho que é tipo uma pesquisa que foi feita por um site que chama até Como Lidar com Quem Pensa Diferente. Eu acho que é alguma coisa assim, ou muito parecido com isso. E é interessante que eles... trouxeram alguns dados, eles pesquisaram com 9.000 pessoas, eu acho que é uma amostra interessante para a gente pensar,
E no tema que eles estavam trazendo do pensar diferente, no caso da pesquisa, foi sobre gênero, né? Toda essa questão que envolve debate de gêneros e tal. E lógico, né? Toda a polêmica que isso gera. E o que é interessante que a gente pode trazer para qualquer campo, né? Não especificamente falando sobre gênero, mas o que aparece como obstáculo para o diálogo, né? O que dificulta as pessoas dialogarem? Olá, Sheila, tudo bem? O que dificulta esse diálogo? O que apareceu em primeiro lugar? A agressividade, o radicalismo do outro, a falta de energia, né? Você já fica meio... não tem muita energia para entrar em debates, a falta de empatia do outro e argumentos ruins. E aí, olha que interessante, 8% das pessoas assume que tem ela mesma uma falta de empatia. O resto é sempre o outro. Olha que loucura, a gente sempre acha que o outro é radical, o outro quer impor ideias, o outro não tem empatia. Será que eu tenho? Será que eu exercito essa minha capacidade? Isso, gente, isso é muito importante, porque é muito desafiador. Principalmente, e eu falo isso com vocês porque eu vivo isso. Como eu tô sempre me questionando, eu tô sempre revendo os meus posicionamentos, eu tô sempre aberta a alguém que me traga uma informação, e muitas vezes eu me pego também julgando pessoas por alguma opinião. E pegando ranço, naturalmente, né, daquela pessoa que pensa diferente. Boa noite, Regina. Isso é muito desafiador pra gente hoje em dia, né? Você já quer logo ficar, ai meu Deus, só de ver aquilo já dá... lá vem aquela pessoinha com aquelas ideiazinhas dela, né? E aí você não quer lidar com aquilo. Não é fácil, né? E eu procuro o tempo todo estar refletindo por que aquilo tá me irritando tanto. Por que eu não abro um pouco? E aí eu já vou começar a trazer para vocês algumas dicas de como a gente lidar, principalmente de pessoas que a gente convive, né? Primeira coisa é a gente entender que o pensar diferente é a única... Boa noite, Bi. É a única forma da gente amadurecer. Pensar diferente é a única forma que a gente tem de crescer. Se a gente só andar e conviver com pessoas que pensam igual a gente, isso não gera nenhum tipo de reflexão, de questionamento e de crescimento por conta desse desconforto que as pessoas te causam. Quantas vezes você tinha uma ideia e alguém chegou conversando com você e você começou a se questionar, tipo, pô, não tinha pensado dessa forma. Isso aí que você está falando é interessante, né? Quantas vezes a gente aprende a partir da diferença? Não é possível a gente crescer no meio de pessoas que pensam absolutamente iguais. Então, ter essa ideia já é um primeiro passo. A gente entender que alguém pensar diferente não é uma coisa ruim. A gente pode aprender um pouco e abrir um pouco a nossa sensibilidade, a nossa capacidade de percepção, a nossa consciência. É uma abertura de consciência. Eu tô sempre, inclusive politicamente, eu tenho as minhas convicções, que não vou falar aqui porque não importa, mas eu tenho as minhas convicções e tal, mas eu tô sempre revendo, eu não sou fechada numa ideia de que é isso, essa é a verdade, só isso me interessa. Não é assim, né? A gente tem que se questionar, a gente tem que se informar. Um passo para você pensar se você é uma pessoa que se abre às novas ideias, para você identificar se você é essa pessoa tão aberta que você acha que é, você costuma ouvir pessoas que falam diferente do mesmo assunto? Você costuma ler sobre pessoas que pensam diferente? Eu faço muito isso. Isso é um exercício muito bom de crescimento pessoal. Se eu tenho uma convicção, eu vou ler uma pessoa que pensa diferente daquilo que eu penso, em vários aspectos da vida, tá? Não digo nem só na política. A gente pode pensar isso de diversas formas. Contrapor ideias, para você buscar fontes diferentes e aquilo ir, né, construindo. E uma das maiores formas da gente construir essas ideias é a partir do diálogo, do convívio com o diferente. Né? Além das fontes que a gente pode buscar, hoje em dia com o Google, gente, pelo amor de Deus, a gente só não tem informação sobre qualquer assunto se não quiser. É só a gente chegar lá e procurar no Google, se informa, busque saber, não replica ideias sem antes tentar entender do que se trata. Então isso é muito interessante da gente pensar. A pessoa que tem uma abertura
para a vida, né, para ouvir o outro, tende a ser mais tolerante, porque você começa a entender que pensar diferente é ok. Né? É claro, vão ter pessoas mais radicais, outras menos, e aí a gente tem que pensar um pouco de que forma a gente pode dialogar. E aí nessa pesquisa, voltando agora, né, do que eles estavam falando, eles identificaram 3 perfis de pessoas, né? Pessoas que eles chamaram de pessoas construtoras de ponte, que são pessoas que querem ativamente dialogar, que elas buscam se conectar com outras para tentar entender, para tentar se conectar, para tentar ouvir o outro. São pessoas que são abertas ao diferente, a ouvir ideias novas, desde que bem fundamentadas. Isso também é bem interessante. É interessante quando a gente troca com pessoas que vêm com argumentos, né? É isso, vem alguém querer me convencer de alguma situação, vamos falar política, que é o assunto do momento, eu não vou imediatamente, você está falando uma bobagem, você está falando besteira. Ao invés de eu chegar já excluindo qualquer possibilidade de diálogo, é interessante isso que você está me dizendo. Por que você pensa assim? Gente, essa é uma questão profunda. Por que você pensa dessa forma? E isso é uma coisa para a gente refletir. Por que eu penso assim? Eu construí essa minha convicção tão dura, baseada em quê? Isso é muito interessante. Quando a gente começa a conversar com o outro e começar até a entender de que forma que aquela pessoa chegou naquele pensamento, a gente também passa a entender que as pessoas vêm de pontos diferentes, né? Como que a gente pode dialogar com quem é diferente? Primeiro, entendendo que a diferença é maravilhosa. Mas você considera que existem princípios que para uma pessoa é imutável? Ainda assim, respeitando o outro pensar diferente, mas você mantendo a sua posição porque você tem a sua convicção? Claro. Claro, eu acho que alguns valores são imutáveis, sim, você pode ter alguns valores que não são negociáveis, mas aí tudo bem, né? E aí, da mesma forma que eu tenho os meus valores que são imutáveis, você pode ter os seus e eles podem ser diferentes. E aí, nesse caso, não adianta a gente confrontar. Eu posso tentar entender por que você construiu os seus valores, eu posso falar, mas por que você pensa dessa forma? E aí você vai contar um pouco e eu vou entender que você parte de um ponto para chegar onde você está e eu parto de um outro ponto. Por isso que eu cheguei num lugar diferente. E reconhecer que as pessoas partem de pontos diferentes é interessante. O que a gente pode fazer, no caso, para facilitar um certo diálogo, com pessoas que pensam muito diferente, às vezes, eu já fiz isso numa divergência política com uma amiga minha, que é uma pessoa muito querida e tem um posicionamento político extremamente radical e diferente de mim, e para mim é muito difícil esse diálogo. Teve uma vez que a gente estava debatendo e aquilo começa a te enervar, né? Vai dando aquele, ai meu Deus. E com ela, com certeza também, é um diálogo difícil. Porém, chegou num ponto que eu falei, o que nós queremos? Nós temos algo em comum. O que nós queremos? Nós queremos o melhor para o país. Isso é um ponto em comum. E aí, até a professora Maria Lucelena, no vídeo dela, ela faz uma analogia com a pirâmide, né? Nós estamos em esferas diferentes, pensamos diferentes, mas quando a gente tem uma meta em comum, a gente se aproxima de alguma forma. Quando a gente começa a descer, a gente se afasta cada vez mais, né? E quando a gente se torna intolerante, a gente não vê nenhum ponto em comum, a gente vai se afastando e o diálogo vai se tornando impossível. Então, é entender um pouco esse movimento. Peraí. Luna, tenho minha amiga que o ponto de vista sobre a amizade dela é diferente da minha. Ela vê a amizade como aparece quando der, se aproximar quando convém a ela. Eu vejo diferente. Para ela, só como ela pensa é certo. Luna, eu não sei se isso se encaixa só no que ela pensa sobre amizade, porque aí eu acho que entram outras coisas, porque a amizade ela inclui um vínculo afetivo, eu acho que é um pouco mais complexo, não é um posicionamento diferente só de pensamento. Não sei. Você está falando de um outro campo agora, que eu acho que a gente teria que refletir com mais calma. Talvez...
Nas relações que envolvem algum vínculo afetivo, e se eu, por exemplo, eu sou casada, se eu vou casar com meu marido e parto de um lugar muito diferente do dele e a gente não tem essa meta em comum, a tendência é que a gente se distancie demais, né? Então, a gente tem que avaliar quando envolve esse nível de relacionamento. Aí é pensar, porque envolve outras coisas, isso que você está dizendo, Luna, não sei. Eu teria que pensar com mais calma para não falar alguma coisa aqui que ao invés de te ajudar te atrapalhe. Porque eu acho que envolviam outras questões, sabe? Eu acho que aí não é só um ponto de vista, entende? Não é só pensar diferente, uma abertura de ideias. Isso envolve outros valores, outros afetos, outras emoções. E aí eu acho que tem que ter um alinhamento maior. Por exemplo, eu sou monogâmica. Eu não aceito o poliamor na minha vida. Não aceito. Se eu sou monogâmica e meu marido acredita no poliamor, qual é a chance dessa relação me fazer feliz? Nenhuma. Eu não vou convencê-lo, aí é interessante a gente pensar. Eu não vou convencê-lo a ser monogâmico se ele é poliamor e eu sou monogâmica. O que eu tenho que fazer é me retirar da relação, porque senão eu vou sofrer. E aí eu tenho que pensar nisso. Entende? Quando são esses valores, esses funcionamentos muito diferentes, o quanto que isso me faz bem ou não. E aí tem a ver com até que ponto isso me prejudica, entende? Não sei se eu te respondi, mas é uma luz aí pra gente começar a pensar. Mi, respeitar a diferença é um valor, certo? Certo, Mi, eu acho que tem a ver... O respeito é um valor, né? O respeito e a tolerância são valores importantes. E a gente precisa desenvolver. São habilidades que a gente precisa de desenvolver e que não são fáceis, tá, gente? Cada vez mais difíceis. A gente está num mundo que parece que você está dividido e você tem que optar. A gente está muito o bem e o mal, o bom e o ruim, né? Valores absolutos, né? Você é o salvador ou é o demônio. Não é assim a vida, gente. A vida não é separada em polos. A gente tem que sempre relativizar um pouco. Ninguém é todo bom e ninguém é todo ruim. E essa paixão que a gente nutre, eu acho que essas defesas apaixonadas, seja pelo que for, dá uma cegueira. Eu não vejo os defeitos. Eu acho que o meu político é o melhor da face da terra. Eu não enxergo que tem essa ou essa falha. Né? Ou isso vale para várias ideias apaixonadas que a gente defende. Quando a gente defende de maneira apaixonada, a gente não percebe, né, que na verdade todo ponto de vista é a vista de um ponto, né? A gente tem perspectivas que a gente pode ver dali, a gente pode entender que aquela pessoa tem essa característica que é interessante, esse tem essa. A gente começa a enxergar as coisas de uma maneira mais madura e menos apaixonada, né? Isso é bem importante até nas relações. Aí deixa eu só voltar aqui para não me perder do que eu vinha falando. Dos perfis. Né, esse perfil de construtor de ponte, eles falam que é 15% da população, que são essas pessoas que querem estabelecer, que buscam o diálogo, que buscam ativamente essa troca de ideias diferentes. Eu tenho isso, mas eu tenho isso também, eu fiquei me analisando, tá? Isso foi uma tarde muito importante que serviu de autoanálise. Eu também cresço muito com vocês. E eu fiquei analisando o quanto que eu tenho de construtora de ponte e o quanto que eu preciso exercer a minha tolerância e o quanto que a minha profissão foi uma ferramenta para isso. Né? Na minha profissão eu aprendo a ouvir o outro, eu aprendo a não julgar o outro, eu aprendo a acolher quem pensa diferente de mim. Vocês acham que eu sou afinada e alinhada com tudo que meus pacientes pensam? Óbvio que não, óbvio que não. Né? Mas eu tenho um profundo respeito por tudo que eles pensam. Eu já passei situações difíceis até em atendimento, de ter a paciente, assim, ele tinha um posicionamento, assim, muito difícil para mim. Eu ia até ver, assim, aí eu ficava analisando até que ponto aquilo estava agressivo demais para mim, até que ponto isso seria contraterapêutico. Então isso é importante, inclusive, para os psicólogos, que eu sei que tem muitos que me seguem, da gente estar sempre avaliando. A gente está sempre se avaliando naquela relação, porque nós somos humanos. E a tendência que a gente tem, né? E é claro que tem alguns valores que são mais difíceis, né? Tem algumas coisas que não são, sei lá. Tem algumas coisas que não são só opiniões, né, gente? São coisas muito graves, né? Então, às vezes é difícil.
É difícil. Mas a minha profissão acabou sendo uma ferramenta que me fez desenvolver muito essa habilidade. Eu entendo que a maior parte das pessoas não tem isso realmente porque não foram convocadas a isso pela própria profissão, como no meu caso. Bom, 15% tem esse perfil mais psicólogo, vamos dizer, que são essas pessoas construtoras de ponte. 35% são fechadas, são pessoas entre muros. Pessoas entre muros são pessoas que são fechadas em suas próprias ideias, elas não querem ouvir nada de diferente. Tem pessoas que é até interessante, quando você entra num debate e ela fica sem argumento e ela tá quase sendo convencida pelos seus argumentos, ela não quer mais falar daquele assunto, chega por hoje. Porque ela não tem mais argumentos, né? Ela começa a ter muita dificuldade ali. Então, são as pessoas entre muros, que têm muita dificuldade nessa troca com o outro. Mas 50% das pessoas, né, metade das pessoas, elas são pessoas em trânsito, segundo essa pesquisa. Elas confiam no diálogo, mas às vezes dá uma gastura com aquilo, que é a grande maioria. Quem nunca, né, gente? Eu fiquei até na dúvida se eu sou entre construtora de pontes ou eu tô em trânsito, né? Tem momentos que a luta... Você fica, não dá para conversar, né? A pessoa entra num nível de debate ali que fica muito difícil. E aí você tende a ficar de saco cheio, né? Tende a dar uma gastura ali de alguma forma. Mas eu tô trazendo isso tudo, gente, pra gente entender um pouco o funcionamento, entender um pouco, principalmente, o nosso posicionamento. Porque nós contribuímos para esse cenário. Né? Quem tá aqui, o outro não tem empatia e não sei o que, a gente tá ali enfiando o dedo na cara do outro, acusando, né? Ou seja, será que eu estou sendo empática? Então a gente precisa trazer esse questionamento, essa reflexão, esse pensamento, essa convicção que eu tenho e que eu brigo tanto por ela, ela foi construída a partir de quê? Como eu já falei para vocês, né? E aí voltando aqui, o que eu vinha falando, como que a gente pode tentar melhorar essas relações e diminuir um pouco esse combate que a gente enfrenta, às vezes no meio até familiar? Primeira coisa, entendendo que pensar diferente pode ser maravilhoso, né? Principalmente quando a gente entende que o outro pode agregar, é uma pessoa que consegue dialogar e esse conseguir dialogar pode ser facilitado pela gente, né? Quando eu entendo que tá tudo bem pensar diferente de mim, quando eu começo a querer ouvir o que o outro... Por que você pensa assim? Interessante isso que você tá me dizendo. Baseado em que você tá dizendo isso? De onde você tem essa informação? Por que você pensa dessa forma? De que forma você construiu esse pensamento? E não no sentido debochado, irônico, mas no sentido curioso, de querer entender. Porque aquele processo que ela fez para chegar até ali pode ser muito interessante. E pode te fazer repensar algumas coisas. Aí, entender isso é fundamental. Eu ia trazer mais uma outra coisa, gente. Ai, gente, perdi agora, que horror. Enfim, deve voltar. Deixa eu voltar aqui. Vou falando, é porque eu tava com pensamento. Sabe quando você encadeia a ideia todinha, de repente eu perdi o que eu ia falar depois. Porque os pensamentos são assim, a gente perde ele pelo caminho. Enfim, deixa eu só ver aqui. Da pirâmide, do ouvir o outro. Ai, gente, que inferno. Tava tão encadeada a ideia. Eu pensei numa coisa, antecipei. Olha o pensamento acelerado da pessoa ansiosa. A gente antecipa um fato e aí ele se perde. Enfim. Mas voltando, né? E eu acho que entendendo... eu tava falando da facilitação no diálogo. Lembrei agora, voltou tudo. Uma outra dica importante para a gente facilitar esse diálogo com pessoas que pensam diferente é evitar palavras que tenham peso muito pejorativo ou que tenham peso muito forte para usar. São palavras que muitas vezes são construções históricas importantes e que a gente precisa falar sobre elas, mas talvez com aquela pessoa que pensa muito diferente de você só vai fazer acirrar a dificuldade de diálogo. Então, por exemplo, evitar palavras como fascismo, comunismo, num debate político é uma grande ajuda. Já te mostra, já sinaliza uma certa abertura, né, uma certa racionalidade ali para conversar, né? Sem usar
termos tão pesados, coisas que podem agredir o outro, né, de alguma forma. A gente está falando aqui até de comunicação não violenta, como a gente pode dialogar sobre assuntos que são delicados e polêmicos, se a gente entende que o diálogo é a única forma de crescimento e que a diversidade ela é bem-vinda, a gente não tem que fazer todo mundo massificar a ideia, todo mundo tem que pensar igual, não, o diálogo ele é necessário. Ainda que a gente entre, um outro aspecto importante é entrar numa conversa, e isso é autoanálise, tá, gente? Não é analisar o outro, enfiar o dedo na cara do outro é muito fácil, tô falando da gente. De que forma que eu tô entrando nessa conversa? Eu quero convencer ou eu quero conhecer o que ele tá pensando? De que forma que eu me posiciono? Eu quero convencer essa pessoa a pensar como eu, né? Ou eu quero conhecer a forma dela pensar realmente? Então isso também é um critério importante e a gente desconstruir um pouco algumas crenças que a gente pode ter em relação a algumas coisas, do tipo das verdades absolutas, dos conceitos absolutos. Eu acho que a gente entender um pouco essa... Porque na vida é assim, gente, não vai ter uma coisa ali, né? A gente está muito polarizado nisso. Bi, você considera aquela máxima que existem temas que não se discutem sem ser vista como alienado ou egoísta? No caso, eu sempre tive essa diplomacia para ter a minha paz. Bi, eu acho que, da mesma forma, eu acho que todo tema que é debatido num nível de debate de ideias e não de combate de pessoas é sempre bem-vindo. Até nos assuntos polêmicos, como religião, futebol, ou sei lá o que, política, religião, futebol, não se discute. Hoje em dia falar de gênero também é um campo minado. O que eu considero você tem que ser respeitada no seu ponto de vista também. Se você não é uma pessoa que goste de defender ideias, que goste de estar ali imbuída, né, de convicções e tal, você tem que ser respeitada também. Aí vem a questão do julgamento. Eu sigo o Ricardo Amorim, que é um economista, e eu acho ele muito bom, enfim, é uma opinião minha. E eu sigo ele, acho ele um cara super ponderado. E ele fez um post não se posicionando politicamente. Ele foi atacado de todas as fontes. Que aí, se você não toma uma posição, você toma pedrada de todo mundo. Foi o que aconteceu. Ele tomou pedrada pra caramba. Eu só lia os comentários e ficava, meu Deus, as pessoas exigindo. Você tem que se posicionar. Isso é um absurdo, como se ele fosse um covarde, uma coisa assim... ou um alienado, ou um babação de ovo, uma coisa assim horrorosa, uma grosseria. Você teve uma mulher, uma seguidora, sei lá, dele lá, falou, você tem que se posicionar, porque você é uma pessoa que tem que dizer pra gente qual é o candidato que melhor vai encaminhar a economia do país. Gente, se eu fosse ele, eu ia botar uma bola de cristal, eu ia fazer uma foto com a bola de cristal, porque não é possível isso. Que nível, né? As pessoas elas querem te obrigar a botar a faca no teu pescoço para você se posicionar. Não é assim, né? Que falta de respeito é esse, né? Isso é absurdo, né? Você querer impor para o outro a tua vontade, a tua verdade, né? Então, é você lidar um pouco com isso. Você pode se posicionar de uma maneira mais amena, sem querer estar combativa. E aí é isso, o que pensam sobre a sua posição também não deve te afetar tanto. Aí a gente tem que ter aquela autoestima um pouco um pouco bacana, né? Você tem que estar com a autoestima em dia para não se deixar contaminar por comentários agressivos ou te atacando porque você é mais diplomática. Mas, gente, eu acho que todo posicionamento ele tem que ser respeitado desde que não agrida o outro, né? Eu tô falando de pessoas normais, né? Não tô falando que, eu não vou combater o racismo porque eu não vou me opor àquela opinião. Não, gente, não tô falando de crime, não tô falando de debate de ideias normais, tá? Vamos partir do princípio aqui. Isso é importante também a gente estar alinhado, né? Em relação a isso. Tem até um termo que eu estava pesquisando, é tão interessante, como é bom o aprendizado, né? Como é interessante quando a gente começa a pesquisar e tentar pegar de fontes interessantes assuntos, isso abre a mente. A gente vai tendo um repertório
argumentativo que te coloca num outro lugar. Quando você começa a ler, quando você começa, sabe, a ter acesso a um monte de informação, isso vai te dando repertório até num debate de ideias. Você vai ter mais repertório para construir uma ideia mais sólida, baseadas em uma elaboração individual e não numa réplica do que estão dizendo por aí, só replicando, né, um Ctrl+C, Ctrl+V do que estão dizendo. É você construir o teu pensamento. Por isso que eu trago para vocês essa reflexão da gente entender a importância disso, né? E aí, eu pensei nisso agora, mas é porque eu pesquisando sobre essa coisa de diversidade, de como lidar com diferente e tal, apareceu um conceito que eu não conhecia e eu achei super interessante, que as empresas agora estão usando, né? Isso aí deve ser um pouco do universo da psicologia organizacional, que não é mais a minha praia, já trabalhei com isso no passado, mas não mais, que ia falar sobre diversidade cognitiva. Gente, olha isso, diversidade cognitiva. Que as pessoas agora, no processo seletivo de uma empresa, estão começando a olhar para a importância de uma diversidade cognitiva. O que é isso? Escolher pessoas para formar uma equipe de trabalho que pensem diferente. Por quê? Porque o pensar diferente aumenta a criatividade, faz a pessoa achar soluções mais criativas, mais interessantes, elas conseguem entrar num debate maior e tem soluções mais inteligentes. Olha que loucura! Como que a gente acha que as pessoas têm que pensar igual? Se até uma empresa, quando vai selecionar, está começando a olhar para suas equipes e perceber que equipes onde tem uma diversidade de pensamentos, você tem um crescimento maior. Então, não tem como a gente pensar nisso, gente. Como crescer sem atrito, como a gente pode se desenvolver se não for através da diferença, da gente olhar para o outro, da gente se questionar, da gente carregar essa dúvida constante. É muita ignorância achar que sabe tudo. É muita ignorância. Né? Eu não tenho a menor vergonha de falar aqui pra vocês quantas vezes, né, a gente tá aqui ao vivo. Eu lembro que assim que eu comecei o Instagram, eu tinha muita vergonha de me expor, eu tinha muita vergonha de falar, se me questionarem. Gente, não tem que ter vergonha. Primeiro que eu não sei tudo, graças a Deus. Eu acho que se eu soubesse tudo, eu já podia morrer, né? E segundo que, assim, ninguém tem que saber tudo. A gente não pode achar que uma pessoa tenha que dar conta de tudo. Então, por exemplo, eu vi um médico que eu gosto bastante ser muito criticado por um posicionamento que ele tomou. E as pessoas começam a desmerecer ele como médico até, tipo, gente, você não sabe filtrar um pouco aquilo que chega, né? Eu acho que a gente tem que ter essa capacidade do filtro, né? É isso, eu tenho um grupo de amigos que a gente pensa de maneira diferente. E isso tem que ser rico e não motivo de briga, né? Claro, tem famílias, tem situações e tem grupos que são muito violentos, né? Nas suas posições e nas suas colocações. E às vezes é difícil sustentar uma escuta num lugar desse. Mas uma maneira de lidar com isso é, pelo menos, não colocando mais lenha na fogueira, por exemplo, né? Eu acho que já é um passo também interessante. É tentar trazer para um diálogo, né? Quando a pessoa tá ali, não, porque é isso, porque é aquilo, porque aquilo, é cheio de ideias e convicções muito intensas, aí você fala, nossa, que interessante, de onde você tirou essa ideia? Por que você tá dizendo isso? Né? Como é que você chegou aí? E aí entendendo sempre que uma pessoa ela tem uma trajetória para estar chegando onde ela chegou. Isso é muito importante também, né? Aquela opinião que ela está dando, ela é permeada e construída pelas experiências dela. E aí, gente, isso é muito interessante da gente pensar também. O meu trabalho aqui com vocês hoje é tentar trazer para vocês a noção da gente ter uma abertura de consciência e não um estreitamento de consciência. Não é para dar recursos para vocês entrarem num debate ganhando. Eu só acho que só perde, né, quando a gente entra num debate com essa ideia. Mas que a gente possa ter uma expansão de consciência. Vamos abrir para tanta ideia que a gente tem no mundo. A gente está aqui primordialmente para se construir como ser humano. E isso se faz muito nas relações. Como que eu posso... Eu sempre falo assim, eu amo mais o meu cachorro, eu prefiro lidar com o meu cachorro do que com gente. Óbvio! Teu cachorro te ama incondicionalmente, ele não vai te questionar, teu cachorro não vai te confrontar, né? Você briga com ele, chama ele 1 minuto, depois ele vem abanando o rabo de novo. É muito mais fácil lidar com meu cachorro do que lidar com pessoas.
O grande desafio da vida é lidar com pessoas e não com cachorros, né? Os animais, eles têm uma docilidade muito maior. O humano é diferente. E lidar com o diferente é muito desafiador. A gente quer o mundo, a gente quer espelho, né? Eu quero que você pense como eu. Quando eu entro num debate com você, não é pra gente ter uma troca de ideia. Eu quero confirmar a minha opinião em você. E isso é muito, né, é pensar mesmo, né? De que forma que eu tô entrando nas relações, o que que eu busco nas relações, né? De que forma que eu tô me posicionando ali, de que forma que eu construo meus pensamentos. Eu que acho que sou tão brilhante, tão sabida, Gabriel, mas e se numa dessas a sua opinião diferente for assim muito diferente da nossa, ou que sei lá, chega a ferir alguma das nossas bases? Então, Gabriel, aí ainda assim eu acho que cabe o respeito, né? A gente pode não ter. Eu acho que, por exemplo, numa situação, se é com um cônjuge ou com uma pessoa que você ama, é muito difícil. Primeiro que é difícil a gente se apaixonar por alguém que tenha bases tão diferentes da nossa, né? Se você você, sei lá, é muito ativo politicamente num certo partido e a outra é no outro, é um amor meio impossível, né? Porque vocês vão o tempo todo se confrontar e isso não vai funcionar. Então, eu acho que naturalmente a pessoa que pensa muito diferente com você não precisa partilhar da tua intimidade. Se é um familiar, né? Relações que você elege de amigos, essas eleitas, você pode eleger pessoas que são um pouco mais afinadas de alguma forma, né? Agora, se é no trabalho, se é na família, ou se é pessoa que você tem uma convivência quase obrigatória, né, como família, eu acho que é entender por que aquela pessoa tem aquelas bases, entender que as suas bases são outras e respeitar. E aí talvez evitar entrar num campo minado, num debate que não vai levar a lugar nenhum. A Maria Lucelena, ela trouxe um exemplo tão interessante. O filho de Cristóvão Colombo estava com ele na beira do mar e o Cristóvão Colombo estava mostrando para ele, tinha uma esfera na mão, uma bola assim, e estava explicando para ele: você tá vendo aquele barco, né, aquela caravela lá no fim do mar? Se a terra fosse plana, como todos dizem, você ia ver a caravela lá no final desse horizonte, ela lá inteira e pequenininha, né? Porque a terra é plana. Você observa que na medida que a caravela vai se afastando, a gente vai deixando de ver o casco, vai deixando de ver uma parte mais acima, até no final tá vendo só uma vela até ela sumir de vez. Isso acontece porque a Terra é uma esfera. Esse é o movimento que ela faz porque a Terra não é plana. Então, olha que interessante, o que ele fala para o filho dele: você tem que construir o seu ponto de vista, né? Você não pode acreditar em tudo que te dizem. Então, isso é maravilhoso da gente pensar, né? A gente pode construir o nosso ponto de vista, né? E não é fácil, porque muitas vezes a gente, às vezes até numa família, às vezes é difícil quando a gente pensa muito diferente da nossa família de origem, acaba gerando um distanciamento, muitas vezes, né? A gente acaba não se identificando muito, o que vai gerar muitas vezes sentimento até de culpa. Aí entram outras questões, a gente vai para um outro campo, mas que também é muito interessante. Quando a gente se afasta muito daquele grupo que a gente pensava igual e de repente pensa diferente, a gente perde um pouco a noção de pertencimento. Isso pode gerar culpa, pode gerar alguns mal-estar, aí angústia, aí tem que lidar com essas coisas. Conheço casais assim, hein? Marcela, acontece, né? É raro, mas... Como que é? É raro, mas acontece. Igual uma figurinha que eu tenho. É raro, mas acontece. Gente, claro que tem, né? Mas aí é aquele casal que... eu acho que, assim, qualquer relacionamento envolve diferenças, né? Sempre vai envolver diferenças. Quando as diferenças são muito acirradas, a tendência é que o conflito seja maior. E aí vai exigir muito mais das pessoas envolvidas para administrar aquela situação conflituosa. Conflito sempre vai ter, gente. Não tem jeito, é das relações ter conflito. Uma coisa é ter conflito, outra coisa é ter guerra, né, entre as pessoas. Aí a gente tem que ver como que a gente administra. Gabriel, não sei se eu te respondi, mas eu acho, é raro, mas acontece com frequência. Eu tenho essa figurinha muito boa. A melhor coisa do WhatsApp são as figurinhas.
Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa. Eu acho que uma coisa que a gente tem que manter na vida, né? Isso, eu acho que isso é tão legal, essa coisa que eu falo da abertura de consciência. Isso faz a gente se tornar tão mais maduro. Isso faz a gente se desenvolver como ser humano, né? A gente olhar outras perspectivas, olhar pessoas que têm outros pontos de vista. Sim, eu pensei no âmbito profissional mesmo. É, gente, eu penso bem diferente de alguns coleguinhas de trabalho. Aí tem um respeito e a distância necessária para esse respeito ser mantido. Eu não vou tentar convencer aquela pessoa de que as minhas ideias são as melhores e eles também não vão tentar me convencer. Eu acho que o respeito é a única possibilidade. Gente, aqui o que a gente tem que entender é que as diferenças existem sim, né? E elas podem ser interessantes, elas podem não agregar nada, dependendo do que elas trazem, mas a gente tem que estar sempre aberto para essa possibilidade. Graças a Deus que nós somos diferentes. Né? No âmbito profissional, dessa questão da diversidade cognitiva, deve ser bem desafiador. É muito mais confortável a gente lidar com pessoas que pensam como a gente. É muito mais gostoso, né? Você tá ali, as pessoas... Eu até falo pra minha filha que ela vai iniciar a faculdade, eu falo, ai, gente, faculdade é tão melhor do que colégio, porque na faculdade as pessoas já são naturalmente mais alinhadas com você. Por quê? Porque tem alguns interesses em comum. Aí tem a pirâmide, lembra da pirâmide, das facetas da pirâmide? Tem um topo, né? Você tem uma coisa em comum, isso te aproxima, ainda que venha de lugares diferentes, né? Tem algumas pessoas que a gente só desce a pirâmide, aí é difícil. Eu sou professora e já me vi em sala de professores ouvindo outros professores dizendo coisas que, no meu entender, aquilo é absolutamente fora de cogitação para um professor, por exemplo. É difícil, né? Aí o que eu penso, Gabriel, de verdade, se você acredita que determinada coisa é fora de cogitação para aquele papel que aquela pessoa está exercendo, e você é professor do tipo, eu não faço. Eu vejo psicólogos falarem coisas que eu jamais faria. Eu não faço. Mas aí eu não vou lá dizer para ele o que ele tem que fazer, a menos que seja uma coisa ética, uma falta ética grave, né, que envolva situações muito graves. Aí, gente, aí é o que eu falei, já saiu de um diálogo normal e já partiu para uma área quase criminosa, sei lá, né, se for uma coisa muito grave, né, uma falta ética. Agora, se é só um posicionamento que você acha meio questionável, meio esquisito, aí, assim, é lidar com isso, né? Cada um é de um jeito, né? Da mesma forma que deve ter gente que nos julga também, né? Hoje eu recebi um hate brabo, gente. Pessoa sem noção. Falando em tolerância, eu fiz o quê? Eu deletei, lógico, né? O comentário e a pessoa, tá bloqueado. Uma pessoa foi extremamente agressiva comigo gratuitamente. Eu acho que tem um vídeo meu, um Reels, né? Que eu fiz e que está promovido, que está falando um pouco sobre aquela coisa da sinceridade excessiva, que é grosseiro, né? A pessoa que é excessivamente sincera e joga verdades que não foram pedidas e tal. Enfim, um vídeo, ok. Nossa, a pessoa ficou indignada com aquilo. E aí, e mandou um tipo, agora eu vou ter que ser falsinho, ridículo o teu vídeo, sei lá, uma coisa assim bem grosseira, eu só deletei, nem bloqueei. Por quê? Porque também, aí vale uma coisa da gente pensar, de que forma, por que isso me fere? Por que isso, né? Tipo, por que essa pessoa ficou tão indignada com o meu vídeo? O que mexeu? Que ferida que tocou ali? Porque toca, né? Por que aquilo... Tem coisas que dão um ódio na gente e, assim, conectou com alguma coisa minha ali. E aí eu acho que vira um sintoma pra gente ficar atento, né? Se eu tô num debate, tem alguns pontos do debate que aquilo mexe profundamente comigo, tem um quê de mim nessa história, né? O que é? E isso é interessante também. Esse tipo de divergência que eu, às vezes, preciso me manifestar. Gabriel, como você tá muito indireto, né? E eu entendo, você tá tentando falar sem ser tão explícito no que acontece, eu fico com dificuldade também de entender. Mas espero ter te ajudado de alguma forma. Gente, 8:55, socorro. Eu tinha tanta coisa ainda pra falar. Deixa eu só ver aqui o que eu anotei. A gente vai passeando pelos assuntos. Mas enfim, assim, eu acho que o mais importante que a gente pode trazer, né? Se tem alguma coisa que eu possa
acrescentar aqui para vocês é de pensar um pouco da gente ter essa abertura, né? Essa abertura para o outro, abertura de consciência, né? É óbvio que a gente vai ter diferenças e isso é um desafio. Não estou dizendo para vocês que eu seja santa. Eu falo para vocês, é muito desafiador para mim lidar com algumas pessoas que pensam muito diferente de mim, que são pessoas radicais. Eu não sou radical, mas eu sou convicta com algumas coisas. Então a gente administrar isso é um exercício. E é um exercício que eu acho que a gente cresce muito também. A gente cresce muito, né? A gente aprende a ser um pouco mais resiliente na vida. A entender que é do jogo, né? É do jogo ser assim. Entender de onde aquela pessoa parte, né? De que ponto que ela está partindo, né? A gente sempre vai ter uma visão completamente atravessada por nossos encontros na vida. Isso também é interessante, né? O quanto que a gente se desenvolve a partir dos nossos encontros na vida. Né? Certamente vocês têm isso, eu tenho, de passar... ou pessoas, né, que realmente transmitem alguma sabedoria a partir de algum conhecimento mais formal, algum professor, algum curso que a gente tenha feito, alguma palestra que tenha assistido, algum vídeo que tenha assistido, alguma live que tenha assistido. Mas também dos encontros que a gente tem no nosso dia a dia, né? De pessoas que a gente encontra que de repente agregam pra gente alguma coisa e a gente tem que estar aberto pra gente entender isso, perceber isso. Nós não somos os mesmos, a gente está sempre mudando, né? O grande erro é a gente querer ser o mesmo, né? Você não é como eu te conheci, óbvio que não, graças a Deus, né? Os casais têm isso, né? Eu sou casada, vou fazer 20 anos de casada, meu marido vai falar, você não é do mesmo jeito de quando eu te conheci, óbvio que não, graças a Deus, né? Nem ele, nem ninguém. E a gente, as nossas mudanças, que a gente, quando a gente tem essa abertura para o novo, a gente vai sofrendo essas mudanças de uma maneira mais consciente também. A gente vai observando, né? Hoje eu penso diferente do que eu pensava 20 anos atrás, há 15 anos atrás, né? E essa mudança, como que se dá? A gente não quer sempre entender como que eu mudo, como que eu faço, né? Eu quero aquele botão que eu aperto para mudar alguma coisa. A mudança, ela é no dia a dia, é numa conversa diferente que você ouve, alguém que levanta um questionamento que faz você refletir, né? Essa construção interna de pensamentos que vai construindo quem a gente é. Por isso que questionar pensamento, às vezes a pessoa se sente tão agredida, porque o pensamento é um pilar de quem eu sou. Então, se eu sou questionada, eu levo para o meu pessoal, eu não consigo ficar no campo da ideia, né? Eu levo para uma questão pessoal mesmo, né? E aí a gente entra num debate que pode não ter fim, né? Bom, eu acho que a gente pode ficar por aqui. Eu trouxe bastante ideias aqui para vocês. A ideia não é para trazer um caminho único, mas da gente entender um pouco o processo de construção de pensamento e começar a avaliar em mim qual é o pensamento que predomina. É o pensamento de elaboração interna? Ou eu estou fazendo Ctrl+C, Ctrl+V do que eu escuto por aí afora, estou reproduzindo igual um papagaio, que é o que a gente tem feito. Né? Se eu sou uma pessoa mais aberta, se eu sou uma pessoa que construo os meus pensamentos a partir de uma elaboração interna, certamente eu vou ser uma pessoa mais aberta no debate. Se eu estou muito enraizada, se eu estou muito agarrada na minha ideia ali, na minha tábua de salvação, provavelmente eu colei essa ideia de alguém tem uma cola aí esquisita. Então já é um sinal para ser observado. Tá bom? Muito obrigada mais uma vez, você é a luz. Obrigada, Bi, obrigada pela companhia de vocês. Eu espero que isso tenha iluminado aqui um pouquinho, né? Ser luz não é porque eu vou brilhar, mas que a gente possa iluminar também outras pessoas para a gente pensar um pouquinho mais e construir uma sociedade mais bacana de se viver, mais tolerante e que a gente possa se desenvolver mais como ser humano, porque a vida, a gente está aqui para isso, né? No fim das contas, é isso, porque a linha de chegada é igual para todos nós, é a morte. Então, vamos aproveitar a caminhada. Um beijo, Marcela. Muito obrigada, boa noite. De nada, Gabriel, obrigada pela participação. Espero que você apareça aqui em outras lives, que é sempre interessante. Um beijo para vocês, uma boa noite. A live vai ficar salva lá no canal do YouTube. Depois que eu salvar lá, eu boto o link nos stories. Vou botar o link também dessa pesquisa
Foi da pesquisa, não, da professora Maria Lucelena. Um beijo para vocês, uma boa noite e até amanhã. Boa semana, obrigada. De nada, gente. Beijo, 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 Dani. Beijo, Eliane. Beijo, Vera.